Bom, agora sim. Bom dia a todo mundo, oficialmente. Vamos hoje apresentar uma aula que chamamos de Dispositivos 2. Por que Dispositivos 2? Porque a gente já iniciou essa aula e esse debate que propomos nesta aula em 2020, como Dispositivos 1, e ela foi desenvolvida a partir de uma discussão levada pela Gabriela, Larissa e Ariane, que são ex-alunas e ex-participantes do ateliê, pessoas importantíssimas nesta espécie de empreitada que a gente está levando, que a equipe de monitoria não somente faça trabalhos de apoio em geral, de índole organizativa no ateliê, sino também que seja um espaço de formação docente. E nesse espaço de formação docente nos interessa muito uma de tantas atividades para essa formação, que se coloca o desafio de preparar aulas. Então, esse preparar aulas com a ajuda de bastidores, não só de professores, mas com protagonismo das alunas. Então, a Gabriela, Larissa e a Ariane, que vocês já devem ter visto, que são as autoras e as que levam a aula em dispositivo Zoom lá em 2020, que está gravada no nosso canal de YouTube, é uma primeira versão, que depois teve uma segunda versão, depois teve outras versões que se chamaram dispositivos remix, que é uma espécie de revisão da versão primeira. E hoje inauguramos uma segunda versão, que é esses dispositivos 2, que justamente se aproveita da experiência do ateliê destes 2 anos. E é uma ideia que é construída ao longo dos últimos meses pela Renata, Moana e Ângela, estou especialmente entusiasmado pela ideia que elas tiveram de como aproveitar esse material de ateliê, trabalho de estudantes, o próprio trabalho de equipe, a própria maturação do que a gente vem chamando de dispositivos. E então essa aula tem esse nome de Dispositivos 2 por esse motivo, né? O que interessa dos dispositivos é uma aula que vai discutir, estudar arquitetura, analisar arquitetura da maneira mais aprofundada possível, no intuito de aproveitar ela para nossos projetos de arquitetura. Esse intuito operativo que essa aula propõe é central. Então, deste modo, a aula está sendo gravada assim, Júlia. Agora não sei quando que vai ser divulgada, a gente demora para editar as aulas. Eu vi aí uma pergunta no chat. Então, esclarecido este início de aula e conceitualmente um pouquinho o histórico do ateliê e desta construção de aulas, eu queria passar a palavra para a Ana, que vai dar início ao primeiro tópico. Parece bem, Ana? Você dá sequência agora? Sim, bom dia. Bom, prazer estar aí dividindo essa aula, né? Vou fazer um breve preâmbulo, né, sobre a questão da tectônica, depois passar com prazer para a Ângela, Moana e Renata. Diego também vai entrar em algum momento. Bom, primeiramente, né, eu vou fazer aqui um muito breve introdução ou comentários, né, sobre a questão da tectônica, entendendo assim o que nos interessa, o que está nos interessando para escolher, né, essa temática aí como uma questão importante na nossa agenda. Primeiramente, também queria ter uma ideia, assim, quem já leu os textos, assim, porque eu acho que é um momento assim importante. Quem não leu, ler, né? Como a gente já falou algumas vezes, os textos estão compartilhados lá no Drive, no Conversas. Então, se puderem só levantar a mão assim rapidamente, a mãozinha, quem já leu o texto do Kenneth Frampton, chamado à ordem aí, Argumentos em Favor da Tectônica? Ninguém leu?
pessoal está aí? Eu levantei, Jorge só que leu. está muito feio, né? Eu li. Jorge leu. Só Jorge leu o texto? Jorge já conheceu a Maria Cristina Cabral. Acredito que até alguns de vocês já fizeram a disciplina de teoria, né? Teoria 2, a teoria 3, acho que teoria 3, né? Que é Maria Cristina, Ana Paula Polias, tratam do tema da tectônica. Ninguém leu, gente, o texto do Kenneth Frampton? Quem não leu? Não, eu estava pedindo para vocês botarem aí a mãozinha mesmo. Raise hand. Quem leu? Gisele leu. Luca leu. Gente, assim, é um texto fundamental, né? É um texto curto, não é um texto fácil, mas assim, todos os textos que a gente lê também, a gente vai ler e reler, e lê em diferentes momentos, e lê de diferentes maneiras, né? No lugar que a gente está, né? Cada um naquele momento. E esse é um texto fundamental, assim, que todos leiam, mesmo que, né, tenham uma compreensão parcial, uma compreensão ali, enfim. Mas é um texto curto, está disponível lá, a versão em português. E a gente tem aí o Frampton como uma referência importante quando a gente está pensando a tectônica. Então, nesse slide, eu coloco assim, algumas referências fundamentais aí da tectônica, o Semper, né, que vem trazer esse termo para o campo arquitetônico lá no século XIX. Depois o Frampton vai trabalhar novamente essa conceituação da tectônica muito a partir do Semper. Então, e o Frampton vai escrever, né, alguns textos, tanto esse artigo muito conhecido, que está naquele compilado da Kate Nesbitt, né, sobre arquitetura contemporânea, que é um texto da década de 90, e depois vai escrever um livro também muito importante, que está na Biblioteca da FAO, agora que a gente está novamente no presencial, todos podem também ter contato e dar uma olhada no livro como um todo, que é um livro que ele vai dedicar, então, né, sobre essa questão da cultura tectônica, né, a poética da construção, e vai analisar a obra de alguns arquitetos, todos arquitetos, mas que, enfim, que ele vê ali a obra dedicada e pensando a partir dessa cultura tectônica. Então, ele vai analisar algumas obras do Frank Lloyd Wright, do Auguste Perret, Mies van der Rohe, Louis Kahn, John Hudson e Carlos Carton. A gente recomenda também fortemente que vocês leiam, né, o texto da Isabel Amaral, que é uma tese de doutorado desenvolvida na USP sobre a tectônica, e o artigo se chama Quase Tudo o que Você Queria Saber sobre a Tectônica, mas Tinha Vergonha de Perguntar. É um compilado, acho que bastante, né, uma síntese dessa evolução histórica do termo no campo arquitetônico, e eu acho que o texto da Isabel é muito claro, né, no sentido também para a gente entender como o próprio Frampton vai tratar o termo tectônica de diferentes formas, né? Ele vai começar tratando o termo tectônica de uma maneira, e no decorrer da reflexão, do trabalho dele, dentro dessa conceituação, esse termo também vai ganhando outras conotações, outros sentidos, né? Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, essa imagem que está nesse slide é uma imagem fundamental aí do Semper, né? Que ele traz do que ele escreve acerca dessa arquitetura, que ele vai buscar um pouco também entender essa essência da arquitetura, vai colocar ali, buscar a compreensão e vai sintetizar, né, essa arquitetura a partir do termo tectônica e do que ele vai chamar dos 4 elementos da arquitetura, né? Então, esse esquema representa o que ele vai ver como esses 4 elementos,
E dentre esses 4 elementos do Semper, ele vai colocar, então, né, o pódium, né, que seria esse embasamento da arquitetura, né, como algo que é sólido e junto à terra, é pesado. A lareira, esse ponto, né, que ele marca aqui, dentro da casa, como um outro elemento fundamental. E os 2 outros elementos ele vai colocar como essa estrutura leve, essa estrutura composta, né, por peças que vão ao céu, que vão, compostas por alguns elementos, formar a casa e o telhado, né? E o último elemento é a vedação, né? Então, é a trama, é o que vai fazer esse fechamento dessa estrutura. Pode passar, por favor. Então, assim, uma síntese, né, a partir do que o Frampton vai chamar de tectônica ou poética da construção, né? O Frampton vai fazer aí uma reivindicação da valoração desse potencial expressivo da construção, da estrutura da arquitetura, da construção. Nessa abordagem, né, o Frampton, então, assim, os processos construtivos eles estão profundamente atrelados à concepção da forma e do espaço, né? A gente não é uma coisa independente da outra. Então, a estrutura forma o espaço. Então, a estética da arquitetura está profundamente também relacionada a essa estrutura arquitetônica. E insensível relação com o seu contexto, né? Em um contexto que a gente não está olhando apenas em sua dimensão física, mas, sobretudo, cultural. Pode passar, por favor. Então, quando Frampton escreve esse artigo, né, do chamado à ordem, é importante a gente, né, ver que também não é uma teoria isolada do que estava acontecendo na produção, na prática arquitetônica. Então, o Frampton escreve o artigo no momento em que o Zumthor, o Herzog de Meuron, né, estavam produzindo uma arquitetura que tinha essa ênfase, né, a ênfase nessa poética da construção. Então, aqui eu trago, né, um exemplo de uma obra do Peter Zumthor, né, arquiteto suíço, que teve, nesse momento da década de 80, década de 90, né, uma presença aí de trazer algo que vinha em oposição a uma prática pós-moderna que vinha se dando, né, do galpão decorado, de uma arquitetura muito da imagem, né, e vem essa arquitetura que o Frampton, então, vai defender e reivindicar, né, esse ato tectônico não como uma atividade cenográfica, mas uma tentativa. Então, o Frampton vai fazer uma tentativa aí de definir essa essência da arquitetura, e, para ele, essa essência está nessa manifestação poética da estrutura, da construção. Então, a gente pode perceber... Pode deixar mais um pouquinho, por favor, na imagem do Zumthor. Então, a gente vai perceber que essa arquitetura que o Zumthor traz, que o Herzog de Meuron traz, ela é uma arquitetura que vai começar a se compor, né, muito a partir dessa materialidade. É uma materialidade que se expressa, né, no interior, no exterior, que a própria estrutura é forma, a própria estrutura é espaço. E pequenos componentes vão compor essa arquitetura. Não é uma arquitetura composta de janela, porta, né? A gente vai ver que a forma arquitetônica ela tem uma composição diferente da clássica. Ela não é uma estrutura compositiva. Então, uma arquitetura que é composta da própria estrutura, de elementos, né? A janela, como a gente vê, ela não é exatamente um elemento, e também construída com a luz, né? Como é que a relação, tanto com o material quanto com a luz, são fundamentais na construção desse espaço e na presença nessa paisagem. Pode passar, por favor.
Então, o Frampton, né, a partir também do Semper, ele vai trazer aí essa dimensão ontológica da arquitetura e colocar como existem duas relações, uma dualidade fundamental de uma arquitetura pesada, que tende à terra, e de uma arquitetura leve, de um esqueleto que tende ao céu. Então, esses dois termos, o termo tectônico, a princípio, ele é a categoria, né, de uma estrutura que tende ao céu, uma estrutura leve, uma ossatura que vai se compondo e se desmaterializando, em oposição ao estereotômico, que é essa arquitetura pesada, maciça, que tende ao chão, à terra. Pode passar, por favor. Então, eu vou mostrar aqui alguns, né? O Alberto Campo Baeza é um arquiteto também espanhol, arquiteto teórico, professor, que vai também escrever muito sobre a tectônica a partir do Frampton, do Semper, e trabalhar em suas obras muito consciente, né? Com muita consciência e tirando partido dessas categorias, né? Então, a gente vê a Casa de Blas, assim como muitas obras do Campo Baeza, a gente vê com muita clareza, né, como ele tira partido e tem consciência de trabalhar essas estruturas, muitas vezes as duas juntas, né? Então, nessa casa, a gente vê trabalhar esse corpo maciço de concreto, junto ao chão, onde é uma casa que os espaços íntimos mais protegidos estão nesse volume, em oposição a uma estrutura tectônica leve que pousa, né, sobre esse elemento. Então, desde os croquis, né, do projeto, a gente vê ele lidando com essas questões totalmente relacionadas a essas duas categorias. Então, o Campo Baeza, né, vai chamar atenção como essas categorias são extremamente úteis para se pensar arquitetura, tanto em termos de se desenvolver conceitualmente as ideias, quanto em pôr de pé essas obras, né? A gente pensar essas estruturas. Então, é importante a gente também perceber como é que pode passar mais uma, por favor. Essa é uma outra obra também que a gente vê com muita clareza, né, do Andrade Moretin, essa dualidade, essa consciência de lidar com o corpo estereotômico, pesado, de blocos de concreto, que contém as áreas molhadas, um banheiro, um pequeno depósito, em oposição a essa estrutura tectônica leve de uma gaiola de madeira, aonde contém os espaços de permanência, em que nessa casa, né, se tem um objetivo de ter uma relação com a natureza, uma integração muito grande entre interior e exterior. E a gente vai perceber como é que no estereotômico a ação, além do peso, né, da massa construída, a ação é da escavação, né? Então, a gente tem um volume em que a gente vai escavando orifícios, janelas, aberturas de luz que vão controlando, permitindo a entrada de luz de uma forma controlada, né? Em oposição à estrutura tectônica, que é uma estrutura completamente inundada de luz e que, ao contrário, a gente opera colocando, né, inserindo planos de proteção para que ela seja mais protegida. Então, uma gaiola totalmente invadida de luz, eu tenho uma cobertura opaca que vai controlar a luz ali, proteger da chuva também. Eu vou ir escolhendo, né, que membrana é essa, quanta luz vai entrar, e eu vou fechando com painéis e controlando essa luz que inicialmente essa estrutura oferece uma possibilidade de uma relação total de luz natural dentro dela. Pode passar, por favor. E aí, quando eu trago, né, essa questão de que o Frampton, inicialmente, ele vai tratar
a tectônica como essa categoria, assim como sempre, oposta ao estereotômico, no decorrer da teoria do Frampton, ele vai começar a chamar a tectônica não mais como uma categoria oposta ao estereotômico. Então, existe um momento, e a gente pode usar, né, o termo tectônico como oposto ao estereotômico, como eu acabei de falar um pouco, e exemplifiquei com as obras anteriores, mas depois o Frampton vai começar a adotar o termo tectônica como uma expressão de poética da construção, né? A expressão tectônica ser essa poética da estrutura, mas não mais entendendo que esse par de dualidade estereotômico e tectônico podiam dar conta do que é a tectônica, né? Então, eu trago esse exemplo aí, né, do Gabinete de Arquitetura, do Solano Benítez, que é uma obra que a gente já não consegue mais classificar, né? O que é estereotômico, o que é tectônico, mas a gente ainda pode falar dessa expressão tectônica e dessa poética a partir da construção de uma arquitetura que o Solano Benítez vai investigar, então, esses materiais e vai começar a subverter também muito essas categorias, né? Então, Solano Benítez vai construir essas estruturas, né, super leves e vazadas com o tijolo, né? Então, o tijolo, aquele material que era entendido como o material mais básico estereotômico, né, da parede maciça, vai construir essas paredes tectônicas, né, de luz, né? Então, o Frampton vai passar a entender o termo tectônico, aquele conjunto de estrutura, vedação ou variações de formas de se estabelecer essa estrutura arquitetônica. Bom, pode passar, eu vou ficar por aqui, é um preâmbulo mesmo, né, eu trago aqui uma breve introdução, eu acho que é fundamental todos lerem os textos da Isabel Amaral, do Frampton, ao menos esses dois, né, que são dois textos, dois artigos, assim, o da Isabel Amaral é uma leitura muito fácil e vai falar de tudo isso que eu trouxe assim, muito sinteticamente. E o texto do Frampton é muito importante também para ver aí nas palavras desse autor também essa questão de como ele vai trazer esse chamado e essa reivindicação de se pensar essa expressão poética, essa categoria aí tectônica no campo da arquitetura. Passo para vocês, meninas. Bom dia, gente, tudo bom? Chamo Renata, vou dar continuidade aqui para a aula. Antes da gente entrar e continuar nessas questões teóricas dos dispositivos e da nossa aula, a gente achou importante trazer como objeto de estudo um projeto para a gente compreender um pouco melhor como se desdobram as questões dos dispositivos em projeto e como eles são aplicados, né? O projeto que a gente traz é a Casa Shodoki, do Nishizao Architects. Ela é desenvolvida por um arquiteto japonês que tem uma produção muito focada no Vietnã. Antes de entrar na casa, propriamente dita, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o Vietnã. Ele está localizado perto da linha do Equador, o que faz com que ele se relacione muito fortemente, né, com o Brasil no sentido de clima, iluminação, ventilação, e o que permite que a gente trace paralelos com relações a estratégias que podem ser utilizadas tanto para projetos no Vietnã quanto no Brasil. Outra questão importante que eu acho legal trazer é um panorama que fala um pouco sobre a arquitetura contemporânea no Vietnã. Muito alinhado com o movimento moderno, né, a arquitetura moderna carioca, eles têm uma relação muito forte com a arquitetura vernacular, né, do país, entendendo que existem qualidades nessa arquitetura vernacular que podem ser aproveitadas para estabelecer uma arquitetura que estabeleça um diálogo muito forte com as questões próprias desse espaço, desses lugares, né? Então, agora entrando mais no projeto, a gente vai apresentar ele a partir de 3 pontos para a existência, desenho e transformação.
Pode passar, amiga. Obrigada. A gente traz agora uma aproximação do local. A Casa Shaldock está localizada no Ribeiro Shaldock, que está às margens do rio Mekong, que é um dos principais rios do Vietnã, numa área rural, onde existem diversas plantações de arroz. Pode passar. Aqui a gente tem uma aproximação, mais ou menos, desse vilarejo, em que a gente vê que ele se desenvolve principalmente às margens, né, desse rio, estabelecendo uma relação muito forte com ele. Pode passar. Agora, mais aproximado ainda, a gente tem esse trecho do rio Mekong, onde está localizada o nosso projeto, e a gente percebe que existem 3 tipos de construções, né? As construções que se desenvolvem sob a água, né, que são flutuantes, as que estão às margens do rio, que são construções em palafitas, e as que se localizam associadas a essa avenida principal do vilarejo, que também são construídas em palafitas, mas que a influência do rio não é tão grande sobre elas, né? A questão das inundações ao longo do ano. Pode passar. Então, a gente vê aqui, né, essas 3 tipos de construções e ocupações mais de perto, e a nossa casa ela vai estar nesse terceiro grupo associado a essa avenida principal do vilarejo. Pode passar. A gente traz aqui um compilado de algumas fotos de como são essas construções existentes, né, nesse vilarejo, e existe um padrão, né? A população do local, eles têm um domínio muito grande da carpintaria, né? Eles têm um trabalho com madeira muito forte, e também existe a presença dessa chapa corrugada metálica na maior parte dessas casas, por ser um material barato de fácil acesso. Analisando um pouco melhor essas casas, a gente consegue perceber que elas não têm qualidades arquitetônicas e espaciais muito amplas, né? Elas acabam sendo muito fechadas, com poucas aberturas, escuras, úmidas, sendo, né, problemáticas em alguns sentidos. Pode passar. Esse desenho, né, é um desenho desenvolvido pelo História de Arquitetura, num corte transversal desse rio, em que a gente pode perceber a existência desses 3 tipos de construção, né, as palafitas associadas às margens do rio, as flutuantes, e no lado direito, o que seria o terreno da nossa casa. Nele já existia uma casa pré-existente dessa família, que se desenvolve sobre palafitas, né, tendo essa relação muito forte com essa inundação do rio, e ela está relacionada diretamente com as plantações de arroz dessa área rural. Pode passar. Agora, para uma ampliação mais dessa casa, né, dessa casa pré-existente, a gente percebe novamente essas palafitas, ela tem um acesso dado pela rua principal da casa, e a gente traz um compilado também de fotos desse entorno imediato, assim como fotos também desse interior dessa casa. Pode passar. Aí a gente traz agora fotos mais específicas e ampliadas dessa casa, como fotos pré-existência. Nela a gente pode perceber que ela está inserida, né, nesse contexto de materiais, da marcenaria, da carpintaria e da chapa corrugada metálica, e a gente repara também que ela se enquadra nessas questões espaciais um pouco não muito positivas, no sentido de ser muito escura, de ter umidade, dessas aberturas um pouco reduzidas. Pode passar. Então, houve um trabalho, né, do arquiteto de conversa, né? Ele começou a conversar com essa cliente, né, líder dessas famílias que vão habitar esse projeto, e nessas conversas ele percebeu uma vontade muito grande dessa cliente de uma casa que se estabelecesse a partir de um sistema de concreto armado, com esquadrias metálicas pré-fabricadas, que é uma arquitetura que se desenvolve nos centros urbanos vietnamitas. Mas ele trabalhou num convencimento de conversa com essa cliente, de mostrar para ela e tentar convencer que existia uma possibilidade de utilizar, né, esses materiais, essas técnicas já utilizadas nesse vilarejo, e produzir uma arquitetura de qualidade. Entendendo que esse sistema estabelecido já nessa área teria capacidades e seria mais fácil e também mais barato, e faria mais sentido para esse espaço do que necessariamente um sistema de concreto armado, né? Pode passar. Aqui a gente tem mais uma foto dessa pré-existência, a presença do campo de arroz e dessas pequenas aberturas, né? Pode passar. E aí agora a gente entra mais nos desenhos do projeto em si, desenvolvido pelo Initial Architects. Pode passar.
a gente faz uma implantação, marcado em vermelho à direita, a gente tem a nossa casa, né, a casa Sheldock. A gente pode ver novamente essa relação, amiga, volta naquela, isso, muito forte dessa casa com os campos de arroz, com essa avenida principal e com o rio Mekong. Aí pode passar. Aqui a gente tem uma ampliação, né, desse entorno imediato. A nossa casa, né, de projeto, ela é a segunda de baixo para cima. Essa aqui a Moana está circulando. E é interessante colocar aqui, e eu ter que falar para vocês onde necessariamente ela está, porque existe uma vontade muito grande, esse desenho representa muito isso, de um mimetismo, né, com relação a esse entorno. É difícil de perceber qual que é a nossa casa e qual que são as outras casas desse contexto. Então, agora entrando um pouco mais para a especificidade do lote, é um lote de 6 por 20, muito comprido, e a gente percebe que é a ocupação quase total desse lote pela casa. A gente pode perceber também que existe um jogo de telhados aí, que a gente vai entender um pouco melhor mais daqui para frente, e alguns pontos de abertura, né, zenitais. Pode passar. Agora a gente vai ficar um tempinho nesse corte para poder compreender um pouco melhor como se desdobra, né, essa casa e como ela se estrutura. A gente pode perceber através da gráfica, né, no desenho, dessas intenções, que existe uma relação muito forte e intencional do grupo de arquitetos de se relacionar com, por exemplo, a questão da iluminação, da ventilação e da vegetação, e por consequência da paisagem também. Essa casa ela acaba se desenvolvendo por pontos muito relevantes, muito importantes, muito fortes nesse desenho, como, por exemplo, essa cobertura em borboleta, né, que permite que a casa se abra para esse externo, através dessas cumeiras centrais que resolvem a questão das chuvas. Além disso, a gente pode perceber no primeiro pavimento, nos dois lados, né, esses painéis pivôs, esses painéis que se abrem, né, também para essa paisagem, e no segundo pavimento, essas janelas, né, que depois a gente vai entender um pouco melhor como elas funcionam, que também se abrem para esse externo. Agora, entrando um pouco melhor em como o funcionamento da casa, a gente entra nela pelo lado esquerdo, que está pelo pequeno hall, que está alinhado com a avenida principal, e logo nessa entrada existe uma bifurcação de circulação em que a gente pode ou descer ou subir. Quando a gente pega e desce, a gente tem esse nível do subsolo, que está alinhado com o nível das plantações de arroz, e a gente pode ver que se estabelece a partir de uma estrutura espaçada e um pouco mais robusta. Além disso, nesse pavimento, há a presença desses jardins, que vão sendo pulverizados ao longo desse nível, que estabelece uma relação muito forte a partir desses pés direitos duplos e triplos com o restante da casa. Quando a gente sobe, a gente tem a existência de 2 mezaninos, né, que estão estabelecidos a partir de uma estrutura diferente, né? A gente vê que é uma estrutura com vãos menores e com uma estrutura mais esbelta, e esses mezaninos não existem fechamentos entre eles e o restante da casa, o que estabelece uma relação de ventilação, de iluminação e de visão mesmo, né? Você está o tempo todo sendo observado e observando o restante da casa. Essa casa, então, a partir dessas estratégias, se abre por completo para esse externo, estabelecendo uma relação muito forte com a paisagem. Pode passar. Pode deixar nessa imagem eu fazer só uma observação, Claro. Buscando reforçar aí o que que eu falei no início sobre a tectônica sobre a tectônica. Então, a gente vê aqui, né, a partir dessa breve apresentação da Renata sobre a casa em Sheldock, como o Nishizawa, esse arquiteto que fez esse projeto, ele está totalmente consciente operando a partir do conceito da tectônica, né? Então, desde da questão cultural, de contextual, que vai além do físico, que ele está aí, né, resistindo a esse consumo de massa, de uma maneira de fazer, e sim olhando para esse contexto, buscando entender que materiais, o que é esse lugar, o que está disponível, como se constrói, né? Quanto à questão do estereotômico e do tectônico. Então, nesse corte, a gente pode ver, né, como é que ele trabalha, então, esse pavimento inferior junto ao chão, né, de uma forma toda em concreto, pesado, reforçando, né, esse embasamento dessa arquitetura junto
ao chão, junto à terra. Depois, nas fotos, a gente vai ver como é que até essa escada da descida, né, que a Renata falou que tem uma escada que desce, uma escada que sobe, se puder mostrar aí, está fraquinho, mas dá para ver. Passar o mouse aí, né? Essa que desce, ela é em concreto, ela é maciça, ela está ali assentada no chão, enquanto essa escada que sobe, ela já faz parte dessa estrutura leve, essa estrutura de madeira que flutua, né? Que tende ao céu, que é leve. Então, ele vai operar nesses pavimentos, esses mezaninos e toda essa estrutura de madeira numa estrutura tectônica, né? Uma estrutura leve de madeira, que vai sendo cuidadosamente aí trabalhada a partir desses planos de telhado, de fechamento vertical, não a partir de elementos como janela, porta, mas sim a partir de planos, né, que se movimentam e que compõem essa forma e também vão favorecer e assim, manter essa essência da leveza dessa arquitetura. Então, nas fotos a gente vai, enfim, conseguir ver outros aspectos, né? Mas eu acho que esse corte é um desenho que deixa bem claro, né? A gente consegue enxergar com muita clareza essa dualidade aí do estereotômico e do tectônico. Continuando, né, a gente tem essa perspectiva superior da casa, em que novamente a gente pode perceber esse mimetismo, né, existente entre o projeto e esse entorno imediato. Esse jogo de telhados fica muito claro, e a diferença entre essa nosso projeto, né, e essas casas do entorno também fica muito claro no sentido de que enquanto as coberturas dessas casas no entorno elas se fecham e são de águas muito simples e tudo mais, o nosso projeto, através desse telhado borboleta, ele se abre, né, estabelecendo uma espécie de portal entre essa rua principal do vilarejo e esses campos de arroz. Pode passar. Aqui a gente traz uma foto da maquete desenvolvida pelo escritório. É interessante reparar aqui, né, a existência desses pontos específicos na cobertura em que eles utilizam de telhas translúcidas, né, para estabelecer uma relação muito forte com a luz, né, criando essas cachoeiras de luz que adentram a arquitetura e iluminam o todo da casa, ao mesmo tempo que relacionam também esse interior com esse céu, né, com esse externo e com essa paisagem. Outro ponto interessante de perceber aqui na composição da maquete é que existe um movimento de representar essa vegetação e, ao mesmo tempo que eles representam essa vegetação, eles também pintam ela de branco, estabelecendo um equilíbrio entre um lugar como de igual entre a arquitetura e a vegetação, entendendo que a vegetação também consegue produzir arquitetura, produzir espacialidade, produzir questões, resolver questões e ser uma forma de estratégia, né, para conseguir criar ambiências e soluções. Pode passar? Agora a gente vai entrar um pouco mais, né, nas plantas do projeto. A gente tem uma planta de subsolo, a planta de primeiro pavimento, a de segundo pavimento e a de cobertura. A gente vai começar analisando a planta de subsolo e do primeiro pavimento. Pode passar, amiga? Então, começando pelo primeiro pavimento, a gente tem aquele hall de entrada que eu já comentei, e logo essa bifurcação dessa circulação, podendo subir ou descer. A partir do momento que a gente sobe, a gente acessa esse primeiro mezanino, que se estabelece a partir dessa estrutura estereotectônica que a Ana acabou de comentar, né, vamos de mais ou menos 1,80 entre os pilares, de madeira, estabelecendo um grid, né, estrutural, em que o arquiteto ele se preocupa em se apropriar de parte desse grid, criando esses mezaninos. Esse mezanino aqui, a partir da gráfica, da intenção de desenho, ele se estabelece como algo muito indeterminado. Eles não se preocupam em desenhar uma coisa específica, estabelecer que isso é um quarto, uma sala, uma cozinha, qualquer coisa do tipo. Então, existe a intenção de criar uma planta livre de livre apropriação, dependendo de como essa família quiser ou da necessidade dessa família para esse espaço. Nesse primeiro mezanino, a gente também tem a escada de acesso para o segundo pavimento, e na parte posterior da casa, a gente tem um espaço mais definido, a partir do desenho, em que a gente tem uma bancada e um banheiro na porção de baixo, enquanto a gente tem uma cama, mesa, um sofazinho desenhado,
que estabelece uma intenção de apropriação, mas como são elementos móveis, eles podem ser retirados, esse espaço pode se tornar qualquer outra coisa ao longo do tempo. Outro ponto importante de perceber nessa planta do primeiro pavimento é nas extremidades dela existem esses painéis pivotantes, que a Ana comentou e que eu também comentei no corte, né, que se abrem por completo para esse externo, estabelecendo uma relação muito forte entre o interior da casa e os campos de arroz e a avenida principal. Também a gente pode ver, né, a existência desses pátios, né, que vão se desdobrando e pulverizados ao longo dessa casa, que existem no subsolo e que têm contato direto com os mezaninos e os outros pavimentos. Agora, descendo para o subsolo, a gente tem uma estrutura estereotômica, como a Ana comentou. Então, a gente tem esses pilares acontecendo com um vão de mais ou menos 3 metros, mais robustos, que se relacionam e funcionam a partir de um sistema de vigas que estão localizados também no limite desse lote. A gente tem uma cozinha, né, principal dessa casa, ali nesse primeiro momento, e na parte posterior, o que seria um espaço mais definido também, como um outro quarto. Trago aqui novamente a presença desses pátios, dessa vegetação, configurando essas pausas, esses oásis ao longo da casa, né? Então, a gente tem a existência de uma casa-jardim que se relaciona por completo o tempo todo em todos esses ambientes. Passando agora para o segundo pavimento, planta de cobertura, a gente tem a existência desse segundo mezanino, né? Também estabelecido a partir dessa estrutura estereotômica, tectônica, perdão, de madeira, desse grid, né? E se estabelece a partir de outro espaço indeterminado. Aqui existe a intenção de colocar como um espaço de estar, mas que novamente reforça que poderia se tornar qualquer outra coisa ao longo desse tempo. Ainda mais porque esse espaço, essa casa, ela é dividida entre várias famílias, então poderia virar o quarto de uma família ou um espaço de uma família independente da outra, enfim. E no plano de cobertura, a gente pode ver novamente jogos de telhados e o desenvolvimento desses espaços de iluminação zenital que se dão através da associação de telhas translúcidas. Pode passar. Agora a gente vai entrar um pouco mais na parte da transformação, trazendo fotos do projeto para mostrar para vocês como esses desenhos estão se desdobrando em arquitetura. A gente começa pela fachada da casa, então a gente pode ver que essa intenção inicial do arquiteto foi acertada de criar uma casa que se relacionasse muito com esse contexto, através da carpintaria em madeira e da chapa corrugada. Pode passar. Aqui a gente se posiciona mais ou menos nesse hall de entrada, em que a gente pode ver pela primeira vez como estão existindo esses painéis pivotantes, né? Eles aqui funcionando, eles estão abertos, mas poderiam estar fechados, então eles são essas peças que negociam constantemente a relação entre o interior e o exterior da casa, né? Essa linha de painéis, tanto no primeiro pavimento quanto no segundo pavimento, ela afina e espessa, né, essa relação entre o dentro e o fora. Pode passar. Aqui a gente se localiza nesse espaço onde a circulação ela se bifurca, podendo ir tanto para o primeiro pavimento quanto para o subsolo. E a gente pode ver mais de perto a relação, né, desses dois sistemas estruturais, estereotômico e tectônico. Então, e como eles se apoiam, como eles se relacionam, e como se dá todo esse sistema estrutural da casa. A gente pode perceber também, né, a relação existente, isso, valeu, entre esses dois, o primeiro pavimento e o segundo pavimento, dessa apropriação desse grid para criar esses dois planos que se relacionam. E outro ponto importante de ressaltar nessa imagem é que a gente é localizado nesse hall de acesso, a gente consegue ver o fundo da casa. Então, essa relação entre todos esses espaços da casa é muito honesto, né? Você é observado e observa o tempo todo. Pode passar. Aqui a gente localiza na cozinha, aqui no subsolo, e novamente a gente pode ver essa relação entre os dois sistemas estruturais, o sistema de concreto armado, né, no subsolo, estrategicamente escolhido, porque essa área, né, ainda está nesse limite de influência das águas, então em algum momento do mês, no mês de chuvas, ela pode inundar, então a escolha desse sistema estrutural de concreto armado, ele protege esse sistema estrutural de madeira
tectônico ao longo do ano. Outro ponto importante de ressaltar nessa imagem é a presença desses painéis pivotantes, né, que, como eu já disse, eles se relacionam e negociam essa relação com o externo, e uma outra camada de filtragem dessa relação são esses pátios, né, através dessa vegetação, que permite uma profundidade maior, ao mesmo tempo que se relaciona com a rua. Pode passar. Aqui, novamente, é um pouco mais focado, né, esse sistema estrutural de madeira, do primeiro e do segundo pavimento. E atrás, eu acho legal também comentar a existência, né, dessas cachoeiras de luz que vão existindo ao longo de todo a casa, né, através da implantação dessas trilhas translúcidas, que são estrategicamente posicionadas em cima desses jardins, criando uma relação muito forte, né? Então, essa luz ela vai variando ao longo do dia, através do sol, e ao longo do ano também, que vai banhando esse espaço e criando ambientes diferentes e vivências diferentes para essa casa. Pode passar. Aqui, a gente se localiza no primeiro pavimento, em que a gente tem... E eu trago essa foto, eu acho que para ressaltar que toda escolha, nenhuma escolha de projeto é uma escolha de graça, né? Então, a gente vê que esse piso, né, desse primeiro pavimento de mezanino, existe um afastamento entre essas ripas que compõem esse piso, o que permite justamente que essa luz que advém dessas cachoeiras de luz, dessas telhas translúcidas, consigam passar por esse piso, acessando esse nível do subsolo, que poderia, em outra situação, ser um espaço muito escuro, muito úmido, mas através de escolhas de projeto, eles estão num espaço também muito iluminado e muito banhado por essa luz. Pode passar? Novamente, a gente localizado no primeiro pavimento, a gente vê a relação entre esses dois mezaninos, né, que através da escolha de não fechamento se relacionam intensamente entre eles e também com o restante da casa. Desculpa, pode passar. Aqui a gente se posiciona por debaixo, né, de dessas cachoeiras de luz, dessas telhas translúcidas, novamente mostrando como essa luz adentra nesse espaço. Então, essa foto foi tirada do subsolo, então, através desse pé direito triplo e dessa cachoeira de luz, a gente pode ver que é uma casa extremamente iluminada, mesmo tendo 3 pavimentos e tendo um subsolo que está por debaixo da terra. Pode passar. Aqui a gente está localizado naquela cozinha posterior da casa, né, do primeiro pavimento. A gente consegue ver um pouco mais de perto esses painéis pivotantes, que estabelecem uma relação, que se abrem por completo em conjunto, estabelecendo uma relação com o exterior da casa. E também a gente pode perceber ali nesse fundo da foto que existe uma outra construção, uma outra casa de outra família, que utiliza do mesmo sistema, do mesmo material, né, da chapa corrugada e dessa estrutura de madeira de carpintaria, mas a gente vê que o resultado que o material ele pode ter que independendo de como você utiliza ele, como você manipula ele, a partir de um sistema específico ou de uma organização específica, ele pode ter resultados completamente diferentes, né? Então, a nossa casa é completamente aberta, enquanto a casa do vizinho é uma casa fechada, provavelmente escura. Pode passar. Agora, localizado no segundo pavimento, no mezanino do segundo pavimento, a gente vê esse outro sistema de aberturas que se dão por essas janelas, né, que também pivotam, mas num eixo agora horizontal. Essas janelas elas funcionam como um sistema de exaustão da casa, então todo o calor que se produz nessa casa, a partir da abertura, né, dessas janelas, tem um sistema que você puxa por uma corda e elas se abrem, esse calor consegue vazar por elas, deixando a casa extremamente refrescada ao longo do ano. E através de um comprimento muito, muito longo, né, dessas janelas e de posicionamento desse eixo pivotante a mais ou menos 1/3 dessa janela, eles criam a partir do momento que ela se abre, ela cria um beiral que, ao mesmo tempo que permite o sombreamento, também funciona como uma proteção da chuva. Então, nas épocas de chuva e, enfim, ao longo do ano no Vietnã, essa janela pode estar aberta, protegendo a chuva, e essa casa pode se manter aberta mesmo independente de qual clima ela estiver sustentando. Pode passar. Aqui a gente vê mais de perto, né, esse sistema de abertura dessa janela pivotante do segundo pavimento. A gente vê novamente como esse sistema funciona. Ela funciona como uma corda, né, como se fosse um varal que você puxa e ela abre, se abrindo por externo e se relacionando novamente com essa paisagem. A gente vê, de novo, né, nessa imagem muito bem colocada e estrategicamente tirada,
as casas desse entorno, entendendo, novamente, o que eu já comentei, dessa relação, né, que essa casa tem com esse material e como ela pode ser utilizada, enquanto as casas no entorno se colocam, não tem tantas qualidades quanto essa casa tem, né, quando o projeto conseguiu atingir. Pode passar. E por último, a gente traz essa fachada posterior da casa, e que a gente pode ver como ela se dá e como esse material se desdobra e se relaciona com esse externo. Finalizo aqui a apresentação. Muito bem, Renata, obrigado pela apresentação. É sempre bom voltar nessa casa, né? Tem nos ensinado muito aqui no ateliê, tem nos ajudado muitíssimo. Ela forma parte de uma das aulas gravadas e também, seguramente, várias duplas de estudantes devem ter já assistido à aula da casa em si, né? Eu vou falar agora de dispositivos, e também vai ser uma maneira muito manipulada o que a gente faz do termo dispositivos. Se a gente tenta entender o que é um dispositivo, vai, de uma maneira muito simples, a gente tenta resumir em algo que promove algum outro algo, ou seja, uma espécie de suporte, algo que permite que outras coisas aconteçam. Então, o dispositivo é uma espécie de mediador de relações. Essa é uma maneira de entender o dispositivo. O dispositivo é algo que organiza coisas, né? Que negocia. Então, o dispositivo ele se entende muito mais pelas relações que conseguiria e que seria capaz de produzir, e menos pela sua condição objetual, né? De coisa. Então, nesse sentido, a casa que acabou de ser apresentada, de Nishizawa em Shaudoki, ela nos ajuda para entender não a casa como um todo, e sim a casa como uma espécie de obra que nos permitiria extrair dispositivos que produziriam relações. Desse sentido, estou focando muito na ideia de dispositivo relacional, algo que produz relações. Então, todo isso que a Renata estava contando, por exemplo, focando na janela, ou janela varal, né, a janela aquela que pivota horizontalmente, ela interessa mais que pelo objeto da janela, sim pelo que a Renata vinha falando, né, ela protege da aberta de determinado modo, protege do sol, protege da chuva porque faz um beirão, porque num clima vietnamita faz calor e chove ao mesmo tempo. Então, se está chovendo, muitas vezes eu preciso ainda ventilação, então preciso abrir uma janela, comunicar o espaço interno com o externo. Então, essa relação que produz essa janela com esse formato interessa mais do ponto de vista muito menos especificamente pela matéria, que é telha metálica ou estruturinha de madeira ou corda. Interessa também menos pelo elemento janela como objeto, né? E vai interessar como um conjunto de relações que ela é capaz de produzir. Então, nesse sentido, a ideia de dispositivo estaria muito entendido pelas relações que produz. E assim vai em diferentes momentos que a obra se apresenta, né? Quando a gente está propondo a ideia de dispositivo, e agora a gente separa entre dispositivo tectônico e dispositivo ambiência, que justamente essa distinção que nos permitiria colocar um filtro específico nos aspectos construtivos e expressivos, sejam tectônicos no sentido do que puxa para o ar, como a Ana explicava, ou seja estereotômico, do que puxa para a terra, como a Ana explicava, que na casa da Shaudoki podíamos entender que existem dois momentos, né? Dois momentos muito distintos do ponto de vista do tectônico e estereotômico. A casa tem uma espécie de fundação, como se explicava agora na apresentação, de uma fundação em concreto armado, que se assemelha muito mais ao vínculo com essa terra e ao material mais pesado, e um momento mais tectônico, no sentido mais arejado e mais vinculado com o céu, que é essa conjunção de peças de madeira e telhas metálicas, etc., que se vinculam com o céu. Agora, isso numa das acepções da palavra tectônica, do conceito tectônica. Numa outra maneira de entender já mais, num sentido mais
completo da obra, e no sentido da expressão e da poética da construção, aí sim começamos a ter uma outra maneira de poder observar as qualidades tectônicas. Então, o que a gente vai provocar agora na sequência desta aula, e o que a gente pretende que vocês analisem em diferentes projetos que vocês vão analisar, é que procurem colocar o filtro do tectônico para achar partes ou momentos ou estratégias de projeto que falem de qualidades tectônicas. Daí que o filtro é tectônico, o dispositivo tectônico. Agora, esse dispositivo tectônico, ele pode também ser entendido não somente como uma obra concluída. A obra concluída, ela tem sua expressão e ela permite uma certa experiência espacial. Mas também o dispositivo tectônico e o filtro tectônico poderia estar falando do momento construtivo como obra. Ou seja, há um momento anterior à experiência da obra concluída, que é quando a obra, é uma construção. E há um momento anterior, que é o momento do projeto, que é quando a gente projeta, que é um momento onde a gente pensa a construção de maneira antecipada, e não está construindo ainda, que é nosso momento mais forte neste exercício, e nosso momento principal, que é o momento projetual. Então, se a gente diferencia o momento projetual, o momento da obra e o momento da construção, da experiência da obra, ou seja, da obra concluída, temos 3 momentos onde o filtro tectônico poderia aparecer. E isso interessa também para uma reflexão sobre o que seria tectônico, ou o que seria um dispositivo tectônico articulado com isto que eu falava no início das relações. Agora, quando a gente fala de dispositivo ambiência, a manipulação que a gente faz neste sentido é tentar entender que a ambiência a ambiência são as qualidades sensoriais do espaço, que o espaço apresenta, na sua qualidade formal material, como a Ana insistia, né, que não é uma questão formal abstrata, é formal material, tem matéria, mas que nessa ambiência intervém outro tipo de camadas que não necessariamente aparecem no momento da tectônica. Por exemplo, a própria vida da casa. Então, que essa casa se use de um jeito, de outro jeito, que apareçam pessoas fazendo tal ou qual atividade, se agrupando na planta inferior, porque a planta inferior promove determinada possibilidade de maior número de pessoas, ou as plantas superiores que já são mais de menor escala, ou pensar nas plantas, na vegetação, ou pensar nos bichos que atravessam esse lugar, ou pensar no clima e a luz que acontece nesse lugar. Tudo isto que tem a ver com a ideia da atmosfera, de clima, de sensações, de experiência, é o que a gente vai procurar quando a gente fala de dispositivo ambiência. É muito claro para a gente que o dispositivo ambiência e o dispositivo tectônico não são categorias opostas, são categorias justamente que se entrelaçam, são categorias que muitas vezes parecem tectônica ou parecem ambiência, porque de fato a separação não é tão nítida. A ideia de dispositivo ambiência e dispositivo tectônico é provocar em nós, provocar em vocês, um interesse por estudar estes 2 tipos de qualidades. Então, por isso, tudo isto neste diagrama se resume em um dispositivo arquitetônico. Mas que do ponto de vista do exercício de análise e poder extrair lições da casa em Chaudoki ou de futuras casas que vocês venham analisar, os futuros projetos e obras que vocês venham analisar, o que interessa é o método de discussão. Então, tudo isto exige muita formulação de desenhos, a experiência de tentar entender estas ambiências e estas situações de dispositivo tectônico ou estas qualidades construtivas a partir de muito desenho. E não que segue da apresentação, a Renata, Moana e a Ângela selecionaram projetos e exercícios de análise da Casa Chaudoki e projetos que foram produzidos no ateliê, justamente procurando tirar essas lições e aplicar essas lições nos próprios projetos. Então, dito isto, acho que um breve resumo da manipulação que a gente usa do termo dispositivo, que interessa muito a estudo da arquitetura com intuito operativo, ou seja, estudar arquitetura para poder aplicar o que a gente estuda nos nossos projetos de uma maneira que pode ser de modo mais literal às vezes e de modo menos literal outras vezes.
Então é isso, acho que não sei se, Ana, você quer complementar algum tópico sobre este assunto, e se não, a gente pode passar para a próxima parte da aula. Bom, depois de apresentar, né, e comentar a Shell Doc e dessa síntese do Diego, que o Diego e a Ana, né, fizeram sobre tectônica, sobre os dispositivos, a gente vai falar um pouco sobre essas 4 palavras, né, para a gente conseguir facilitar um pouco o entendimento do que é um dispositivo. A gente decidiu, então, relembrar, né, esses 3 conceitos de material, elemento e sistema através da perspectiva do ateliê. Desculpa. Começando por material e elemento, né? O material está se referindo, sempre está conectado com a questão da matéria-prima, do objeto, né, da natureza que a gente explora e acaba criando um elemento. Como exemplo, a areia, que vai gerar um vidro. E esse elemento, né, depois que ele é produzido, ele sempre está vinculado a um contexto, a um conjunto, a uma composição, vai fazer parte de algum sistema que... Aí sim, né, dentro dessa inserção vai ser um elemento dentro de algo, um elemento dentro de um conjunto. Seguindo, né, o nosso pensamento, a gente adiciona outro conceito, um conceito de sistema, entendendo que a partir do momento que elementos diferentes se relacionam entre si, ou elementos iguais também se relacionam entre si, a partir de uma lógica, eles geram um sistema. Entendendo também que esse elemento ele pode ser estruturado e ser fruto de um sistema. E para isso, para exemplificar um pouco esse conceito, a gente traz o exemplo do pilar. O pilar, quando ele se associa a uma viga, ele pode formar o sistema estrutural de uma casa, né? Ao mesmo tempo que esse pilar, a partir da associação de concreto, vergalhão, amarrações e tudo mais, ele é gerado a partir de um sistema de relação entre esses outros elementos que formam ele com o pilar. Então, o que vai diferenciar a forma com que a gente vai entender sistema é também entender por onde a gente está olhando, a partir de qual escala a gente está observando esse sistema. Pode passar. Microfone, Mona. Opa. Depois de relembrar, então, né, esses conceitos, a gente chega finalmente no dispositivo, que, como o Diego explicou muito bem, o dispositivo ele é, resumidamente, algo que produz outro algo, né? Então, são sistemas que criam relações com o seu contexto e que geram qualidades aos ambientes. Então, essa é a grande diferença quando a gente está falando sobre as formas operativas, né, que um sistema é usado e como ele pode qualificar, né, um espaço. Então, dessa forma, o exercício 2, que é o exercício que a gente está falando aqui, ele parte de uma investigação, né, que vocês vão precisar entender a estratégia utilizada no projeto que opera como um dispositivo e, a partir de uma análise investigativa, expressa em desenhos. E mais tarde, para o final dessa apresentação, dessa aula, a gente vai mostrar o template, né, para que mais tarde vocês possam extrair esses dispositivos e desenvolver uma operação que vai promover uma ativação para um território, requalificando o espaço que vocês escolheram, os espaços que você tem afinidade. Agora a gente vai apresentar alguns exercícios, né, alguns desenhos desenvolvidos por algumas duplas do ateliê nos últimos períodos, que escolheram a Shell Doc como um dos projetos para analisar os dispositivos delas, né? Da casa. Então, começando por esse desenho, que foi desenvolvido pela monitora Ana Nonato e a dupla dela, Amanda Ribeiro, que expressa exatamente as diferentes modulações que existem dentro do sistema estrutural da casa, né? E é muito interessante ver, assim, uma sobre a outra, além de delas estarem na ordem, né, dos pavimentos, mas também para a gente entender as diferentes espacialidades que essas modulações geram
e como esses ambientes todos, eles vão promover diferentes utilizações também. A gente estava até comentando ontem, por acaso, né, que no terceiro pavimento, a modulação entre cada pilar poderia prender uma rede. Já no primeiro e no segundo, não, seria mais difícil, teria que ser outro tipo de objeto, né, nesse ambiente. Então, basicamente, esse desenho expressa muito bem essas diferentes relações a partir da estrutura. Agora, nessa imagem, a gente tem uma perspectiva isométrica, né, do sistema viga-pilar-viga, que são elementos que possibilitam a criação do sistema estrutural da casa. E aí o interesse, né, é entender como eles criam esse sistema, né, que está bem explícito na imagem, que é a partir de junções específicas que vão dar origem ao todo estrutural que permita com que ele se sustente. Então, esses desenhos, eles mostram, né, um interesse em entender como as partes que constituem esse sistema estão conectadas, né, e essa escala aproximada que eles trazem nos croquis permite com que a gente entenda a técnica construtiva, né? Então, ora essas vigas elas vão estar pensadas horizontalmente, ora elas vão estar pensadas horizontalmente e verticalmente, e ora elas vão estar apoiadas e travadas. Né? E como que isso influencia no espaço? Essas escolhas elas evidenciam muito bem a estrutura da casa, né? Então, todo esse sistema que é aparente, né? Ele é exposto visualmente, permite com que a gente, ao entrar na casa, entenda essa narrativa construtiva, né? De como essa estrutura se sustenta. Então, os momentos, né, de separação também entre os pilares de concreto para a estrutura tectônica de madeira, e que permite também uma planta ampla, né? Em que o mobiliário ele não define os espaços, na verdade são as modulações que definem esses espaços, como a Ângela estava comentando anteriormente na outra análise feita por outros alunos do mesmo projeto. Esse desenho também desenvolvido pela Ana, da equipe de monitoria da Amanda, né? Dupla dela no período que elas participaram do ateliê aberto como alunas, eles tiveram interesse, né, de compreender como se relacionavam esses dois sistemas estruturais existentes na casa, né? Como já comentado, esse do subsolo estereotômico de concreto armado e o do primeiro e segundo pavimento com módulos diferentes, como a Angela comentou, em madeira, né? Formando esse grid de livre apropriação. E como essa relação existe, essa relação em que essa estrutura estereotômica sustenta e dá apoio para essa estrutura tectônica, né? E estabelece também uma relação em que existe um espaçamento diferente, né? Como a gente comentou ao longo da aula da Shaldock, entre esses dois sistemas. Enquanto o estereotômico ele tem um espaçamento maior de 3 metros, a estrutura tectônica ela tem um espaçamento de 1,80, mais ou menos, depois menor ainda, no primeiro e segundo pavimento. Então, elas funcionam com lógicas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, ambos os sistemas eles são conformados por elementos com o mesmo nome, né? Então, eles são formados de vigas e pilares. Mas, a partir do material, esse sistema escolhido, né, madeira ou concreto, esse sistema se desdobra de formas diferentes. Pode passar. Outra coisa interessante de comentar sobre esse desenho é o uso do vermelho, né, que ele expressa essa hierarquia gráfica, então ele traz esse visual, né, do quanto chama, do que quer chamar a atenção o desenho. E também a gente pode até fazer uma analogia, né, ao peso, né, de um elefante e à leveza de uma centopeia com as suas 1000 perninhas. Então, esse desenho, esse diagrama, ele expressa um pouco dessa noção do dispositivo, né, que a gente costuma, às vezes, nomear aqui no ateliê e que a gente poderia chamar de cento-elefante, talvez, ou, enfim, buscar sempre, talvez, nomear esses dispositivos para trazer um pouco de clareza também para o que a gente está analisando. Agora a gente observa um desenho, né, uma explodida, desenvolvida pela Isabel e pela Renata, que é um desenho muito bom para estudo. Ele realmente explode o projeto, faz uma análise estrutural e de vedação e de cobertura também, né, de toda essa residência, mas o que a gente sente falta, né,
uma falta de uma gráfica que tenha uma análise mais crítica, um olhar mais pontuado no que elas estão querendo desenvolver, do que elas estão querendo analisar, né? Num sentido mais crítico e investigativo, né? A Mona acabou de sinalizar que a cor vermelha na última imagem estava sinalizando, né? Chamando a atenção para alguma coisa, e nessa a gente sente um pouco essa falta, um pouco não, a gente sente a falta disso, mas é um desenho muito, muito de estudo. Claramente elas tiveram um estudo, um trabalho, redesenharam a estrutura, com certeza entenderam como ela funciona, do zero, né? Dos pés à cabeça, mas a gente não está sabendo entender, assim, só recebendo essa imagem, o que elas estão querendo realmente, qual o foco né, desse desenho, o que elas querem mostrar com esse desenho, a não ser uma análise geral, sem uma objetividade, né? E o desenho ele se torna mais analítico, né, do que investigativo. Então, é basicamente um redesenho de todo esse sistema. Aqui a gente tem mais um exemplo, né, de investigação desses encaixes, que foi desenvolvido pela Ana e pela Amanda, entre os elementos, né, que constituem o sistema estrutural da casa, e, né, faz a gente perceber como o papel do detalhe ele contribui muito para esse processo de significação de uma determinada arquitetura. Né? Então, o ato de juntar, ele, de certa forma, ordena um sistema e sistematiza o todo, né? A partir de uma ordem específica, né? Uma ordem que vai conferir sentido a essa obra. Então, cada um desses detalhes, ele expressa muito né? Como se formula essa estrutura. E as particularidades, né, desse sistema compõem o todo e conferem sentido a essa obra, a essa estrutura. E esse sentido, né, além de uma junção formal de partes, como a gente vê aqui, ele opera acionando qualidade de usar o espaço. Então, aqui, essa vontade, né, é de entender como isso funciona e depois, num olhar mais diferenciado, né, como o Diego estava falando, de ambiência, que a gente vai chegar daqui a pouco, a gente vai entender, né, também como essas junções, esses encaixes vão influenciar a partir de uma outra ótica. Agora, né, mas focando num desenho desenvolvido pela Ângela e pela Moana, no período delas, a gente traz um enfoque para a janela pivotante do segundo pavimento. A gente pode ver à direita que elas se preocuparam em compreender como esse sistema funcionava, né? Como esse sistema interno da janela, desse varal funcionava. Então, como essa corda era puxada, como ela era fixada e posicionada e travada através da colocação de um pedaço de madeira ali, né, apoiado no que seria esse guarda-corpo. E, ao mesmo tempo, também, elas, no desenho da esquerda, conseguiram compreender e inserir essa janela isolada num sistema de vedação, compreendendo que, a partir da associação de várias janelas repetidas, né, havia essa criação do sistema de vedação e de ventilação da casa como um todo. Então, vai muito essa questão de investigar não somente uma parte específica dessa arquitetura, mas entender como ela, colaborando com outras partes, conseguem desempenhar qualidades e especificidades e qualidades no geral para o projeto como um todo, né? Nesse caso, o de ventilação, de iluminação, de prevenção da chuva, que a gente já havia comentado anteriormente na apresentação da Shaldock. Continuando, né, falando um pouco sobre o sistema de ventilação, as portas são outros elementos que constituem esse sistema, e ela é constituída por uma série de partes, né, como as telhas metálicas, as telhas onduladas, as cantoneiras, né? Então, as particularidades, né, de cada elemento produzem relações e cumprem funções, e por isso elas estão ordenadas de uma forma específica, né? E por isso o interesse também traz esses detalhes, que fala um pouco sobre as dimensões, que fala um pouco do posicionamento desses elementos dentro desse sistema, né? Então, é isso que cria o elemento porta pivotante, né? Que está inserido no sistema de vedação. É um dispositivo que permite também
a leitura visual, né, da construção e que garante, da construção da porta, né, propriamente dita, e que vai garantir uma qualidade intencional aos ambientes internos da casa, né? Então, a haste de metal, por exemplo, que a gente consegue ver aqui, né? Ela vai unir essas portas e vai fazer com que elas abram e fechem em conjunto, né? As quadrilhas de madeira, etc. Tudo que faz parte do seu sistema. E isso, né? Essas relações também, né? Esse abrir não de forma gradiente vai permitir com que a gente sinta que a gente está fora mesmo estando dentro. Então, são todos esses aspectos, essas particularidades que definem a porta que mais tarde vão trazer qualidades a esses espaços da Shaldok. E vão resolver, né, muitas problemáticas que eles identificaram e que agora, depois da transformação ativa, a gente entende como é que eles trabalharam e operaram de acordo com cada uma delas. Não, eu ia falar que elas são carinhosamente apelidadas como portas para-brisas no ateliê. Né? Porque elas abrem todas juntas e fecham todas juntas. Bom, esse corte, que também foi um produto nosso, ele tem uma falha grave, mas mesmo assim ele é um desenho que mais evidencia o dispositivo tectônico desse projeto. Unido com o telhado, né, que a gente explode para cima, ele mostra todas as qualidades de iluminação, de ventilação, esses dispositivos que a gente acabou de apresentar, a janela varal e a porta para-brisa, como vedações que propiciam, né, diversas relações, não só uma janela, né? Quando essa janela ela abre, ela se torna um beiral. Quando essa porta também se abre, ela cria outra relação com o exterior. Então, a gente mostra a cobertura borboleta com as telhas diferentes que propiciam exatamente a entrada de luz onde existem uns canteiros, que esse que eu digo que foi o único dispositivo dessa casa que não tem sido nesse projeto, que é a Casa Jardim. Eu lembro quando a gente apresentou, o Diego falou isso pra caramba e a gente nunca colocou a vegetação, mas de algum modo mostra que a iluminação está indo para um lugar que tem um lugar para essa vegetação. A ventilação da casa inteira, né? A Renata falou muito bem quando ela apresentou a Shaldok, de como essa casa né, de uma ponta a outra a gente consegue ver tudo. Então, ela é toda aberta, a gente tem uma ventilação e uma iluminação absurda dentro dessa casa. E toda essa relação espacial múltipla, né, que ela oferece, a diferença entre 3 estruturas diferentes, né, 2 estruturas diferentes, embaixo mais estereotômica, em cima mais tectônico, mas mesmo a tectônica tem suas diferenças e agregam valores diferentes dentro dessa residência e múltiplas possibilidades, né? Acho que é isso. Pode passar. Passando agora para a nossa análise a partir da ótica da ambiência, da casa, dos dispositivos. Pode passar, amigo. A gente começa com um desenho desenvolvido pela Isabel e pela Renata, em que elas associam uma porção do corte, né, longitudinal, com porções da planta do primeiro pavimento, do segundo pavimento e da planta de cobertura. E a gente pode ver como essas escolhas de projeto se desenvolvem tanto na planta quanto no corte. Então, a gente tem, por exemplo, graficamente reproduzido a inserção do sol, né, da iluminação, através desses espaços, dessas porções da cobertura de telha translúcida, a relação, né, que se estabelece a partir da implantação dos painéis pivotantes, das janelas pivotantes com a ventilação, a inserção da vegetação, né, desses jardins internos da casa, tanto no corte quanto na planta, né, e como esses jardins também, e todas essas relações de iluminação, ventilação, se relacionam com o todo da casa a partir da escolha de não fechamento, né, de nenhum desses módulos do grid tectônico da casa. Então, a gente pode ter uma noção geral dos 3 níveis de como eles se relacionam e como são a experiência de se estar e de se viver dentro desses ambientes. Pode passar. Nesses 2 cortes, a gente consegue observar... Eu acho muito bonito o posicionamento deles, né? Um está do lado do outro e
um bem parecido, né, com o que a Renata acabou de falar um pouco, o primeiro da esquerda, evidencia essas relações mais instantâneas com a natureza, né? A luz, como ela entra, como ela reflete nessas telhas, a ventilação, como ela entra. Mas o corte da direita, ele é um corte que é quase como um resultado, né? O da esquerda mostra mais uma questão técnica e de ambiência também, de situação, mas o da direita, ele realmente mostra tem uma questão mais de sensação, de como essa mulher que está sentada aí, a luz entra, uma imagem que passa mais um calor, né? E essa árvore do lado, como a gente começa a imaginar mais a experiência de estar aí dentro. Eu acho que foi uma escolha muito legal do Vinícius da Liga. E aproveitando o gancho, né, da Ângela sobre esse amarelo estar presente na imagem, né, que a gente vê o amarelo de novo, então a gente tem também, de novo, as portas para-brisa, né, e da mesma forma que a gente lê esse sistema, né, como esse sistema determina a partir de uma ótica do dispositivo tectônico, agora a gente vai entender como ele também pode ser observado a partir da ótica da ambiência, né, então a gente entende um pouco do sistema, a gente entende que ela permite essa permeabilidade visual com o que está do lado de fora, então a gente tem uma representação sutil, né, dessa vegetação, como a luz está entrando também na imagem. E uma coisa interessante também é que, na verdade, essas portas elas não abrem assim nesse gradiente, né? Elas abrem, na verdade, ou totalmente juntas, ou se fecham totalmente juntas também. Mas que essa forma, né, de representar, né, poderia ser considerada também como um equívoco, né, porque ela não é estruturada dessa forma, mas ela também transmite uma ideia de leveza, né, uma coisa gradual, que é o que a imagem de ambiência quer trazer para a gente. Então, essa sensação, né, esse acalento que as cores, né, conseguem contribuir para essa imagem e para a nossa análise. Aqui a gente traz outro desenho desenvolvido pela Ana e pela Amanda, que fala muito sobre a mesma coisa que a Moana acabou de comentar, né? Elas mostram como se desenvolve tanto a janela pivotante quanto os painéis pivotantes do primeiro e segundo pavimento da casa e como eles se relacionam com o exterior, né? O tempo todo negociando esse dentro e fora, e o tempo todo ou espessando ou diluindo esse limite, né, da fachada com relação a esse dentro, esse fora, esse exterior, esse interior, e estabelecendo relações diretas com a paisagem. E é importante ressaltar aqui nesse desenho que, mesmo elas conseguindo graficamente, tipo, muito bem expressar essa questão da ambiência, é um desenho muito delicado, muito sensível, em nenhum momento elas deixam para trás ou esquecem as questões técnicas que configuram essas aberturas, né? Então, elas estão marcando um desenho qual parte dos painéis são fixos, onde estão exatamente os eixos que pivotam tanto das janelas quanto das portas. Então, é entender que a gente pode analisar um desenho de ambas formas, a partir da tectônica e a partir da ambiência. Vai depender por qual perspectiva a gente elenca, né, olhar para tal dispositivo. Pode passar, amiga. Essa foi uma imagem de ambiência, né, produzida pela gente, por mim, pela Moana, que a busca, o que a gente quis mais expressar, né, nessa imagem é uma questão da relação com o material, com a paisagem. Um material que é mais totalmente utilizado na autoconstrução, né, desse lugar, desse bairro, dessa rua, da cidade, mas que tem uma potencialidade nessa relação com o exterior e com esse fazer mais artesanal, né? Em um sentido de uma própria poética, né? Na escolha e na utilização desse material. E agora, para finalizar, né, essa análise, esses desenhos, nessa gama de desenhos, a gente fala um pouco sobre mais uma imagem, né, produzida por mim e pela Ângela, que conta um pouco, né, dessa escolha pontual dessa materialidade, né? Então, a gente tem a madeira, a gente tem o metal, e como que eles usaram, né, no sistema de vedação.
Então, a gente entende, né, como que isso vai trazer qualidades específicas ao ambiente, né, como o sol vai refletir externamente nessas chapas onduladas metálicas, como a madeira vai estar aí funcionando nos sistemas de esquadria, nos sistemas auxiliando, né, tanto no sistema estrutural quanto no sistema de ambiência. Então, é muito interessante como o mesmo material, né, ele se projeta de formas diferentes. A gente consegue ver o piso também, que é madeirado, esse piso ripado também, as diferenças dos espaçamentos. Então, para o mesmo elemento, né, o mesmo material, a madeira, ele é utilizado de formas diferentes, uma estratégia mesmo de qualificação dessa casa, né, desses espaços. Agora a gente vai falar dessa junção, né, dos dispositivos associados à transformação ativa. Então, tudo que a gente mostrou até agora nessa parte 2 de dispositivos, a gente retirou de trabalhos sobre dispositivos dos alunos quando eles estavam analisando a Shelldoc. Então, a Shelldoc foi o projeto escolhido por eles. E agora a gente vai entender como alguns desses alunos aplicaram esses dispositivos, né? Operaram, entenderam, investigaram e operaram, fazendo transformações nas pré-existências em questão. Então, a gente vai começar pela Casa Rabelo, que foi desenvolvida pelos alunos Vinícius e Lívia, né, durante a disciplina no período de 2021.1. A casa, ela está localizada no bairro de Japeri, no Rio de Janeiro, e ela é uma residência multifamiliar, né, que sofreu muitas alterações ao longo dos anos, e que, por conta das subdivisões de lote, porque é o mesmo terreno que é dividido para 3 pessoas, né? 2 famílias e um inquilino. Então, aqui nessas imagens, a gente consegue já entender como que é essa fachada, como que aqui no térreo a gente tem esses vãos que não são nem janelas, né? E a gente tem uma similaridade também com o outro projeto que a gente vai apresentar. Como a gente tem uma entrada muito espremida e como essa casa não aproveita o potencial, né, que ela tem com essa rua. Aqui a gente tem uma imagem da área de serviço, que a gente consegue entender também essa relação de estreitamento, de relação entre os planos. Aqui a gente tem, desculpa, uma imagem de um ambiente, né, que não é expresso sendo utilizado, nem com uma qualidade muito específica que vai determinar ele para um uso também específico. E aqui, mais um exemplo. Aqui a gente tem uma implantação desse terreno que permite com que a gente entenda, né, a relação com as empenas. Aqui a gente tem aquela área de serviço espremidinha, logo aqui a gente tem mais uma empena, e a gente consegue entender, né, como é basicamente um bloco maciço. E aqui nesse diagrama que eles utilizaram, é muito interessante pensar nisso, né, que a casa, ela abriga hoje a família dessas 2 irmãs, uma da Casa Rabelo, outra casa da irmã, né, descrita, né, aqui. E a Casa Rabelo é a casa que pertencia a um dos integrantes dessa dupla. E existe também um inquilino, que ele vai, né, ajudar aqui a manter, né, os custos dessa casa. Né? A gente pode observar como a casa ela forma um bloco maciço, né, que possui essa cobertura única de uma água com um caimento para a fachada e que, por sua vez, cobre toda a parte dos fundos, né? E que, consequentemente, prejudica a ventilação e a iluminação dessa casa. Então, o Vinícius e a Lívia, eles até pontuam durante o discurso deles, como é evidente que ao longo dos anos, né, ao longo dessas reformulações na planta da casa, foi priorizado muito mais o quantitativo de área, né, o quanto de área construída eles tinham, do que a qualidade dessas áreas. Então, a gente consegue perceber como era tudo muito maciço, muito fechado, e aqui a gente já tem uma pista de como eles resolveram, né, com a inserção do telhado. A gente vai ver mais para frente como que isso é concebido de fato. Aqui a gente tem um corte, né, e o que eu gosto muito dessa imagem que foi retirada do caderno deles é que eles representam, eles trazem 3 imagens que funcionam em associação. Então, por mais que essas imagens estejam um pouco pequenas, é importante elas estarem juntas, porque a gente consegue entender, né, a situação, como que existe mais à esquerda um canal ou um rio, que existe uma densidade vegetal, né, muito próxima, e que muito provavelmente isso traria, né, alguma qualidade de ventilação, mas que a casa não aproveita. Então, a gente vai entender também algumas dessas problemáticas que eles vão identificar, e eles vão entender como eles podem potencializar e melhorar, né, essas qualidades de acordo com o contexto.
Aqui, né, à esquerda a gente tem um corte da casa, que a gente consegue entender isso que eu estava falando sobre o telhado de uma água só, né? Como ele veda muito e não permite a entrada de luz, né, de iluminação. E aqui a gente já dá uma espiada no resultado, né, num corte comparativo de como isso se nervurou, né, e foram estabelecidos novos planos verticais, que a gente vai entender mais à frente como é que eles conseguiram melhorar, né, essas qualidades. Nessa planta de demolição, eles mostram como eles trabalharam esses planos, né, como eles interviram em muitos planos, e também, mas a gente vai entender que esses ambientes eles são muito espremidos, né, eles são muito estreitos, então isso também vem um pouco do discurso deles, são ambientes que, na verdade, não são nem pequenos, eles são grandes, mais grandes do que eles precisam ser, então eles podem ser setorizados de formas diferentes para que a gente consiga garantir, né, e ter novas experiências nessa casa. Aqui na planta do segundo pavimento, eles mostram como eles tiraram algumas lajes, né, como eles abriram esse piso para que a iluminação do térreo pudesse acontecer. E outra coisa interessante de comentar é que eles mantiveram toda a estrutura de concreto armado pré-existente, né? E isso também tem uma relação muito forte com a Shaldok, que é preservar essa parte mais estereotômica, enquanto depois a gente vai entender que eles usam da concepção tectônica para expandir essa casa e tender ao céu, né? Então, é interessante perceber a escolha da referência, né, em que eles extraíram os dispositivos, já que as problemáticas são parecidas, né, com a Shaldok. Então, a Shaldok ela potencializa a entrada de luz e ventilação, os planos abertos desses sistemas verticais de cobertura, todos eles vão contribuir para que as pessoas possam usufruir, né, dessa luz e também controlar essa luz, né, e que a iluminação natural também vai configurar uma certa economia na energia, e a ventilação cruzada vai também configurar uma economia também em outras necessidades, né, para a gente poder ocupar os espaços. Então, eles optam pela demolição daquilo que eles julgam em excesso. E é por isso que a planta de demolição é tão importante, né, na hora da gente conseguir explicar o que a gente está fazendo, o porquê. Então, aqui a gente já tem uma primeira imagem que é muito maneira da gente, né, ver comparativamente o antes e depois dessa fachada. A gente já entende como essa estereotomia ela opera e como essa tectônica eleva a casa, deixa ela mais ampla, traz uma leveza. A gente já tem, né, as pistas de alguns dispositivos utilizados, então a gente tem a cobertura borboleta, que também vai ajudar, né, toda essa entrada, né, do exterior para dentro dessa casa. Como eles usam também o vergalhão, né, nessas vedações aqui de baixo, eles ampliam aqueles vãos que a gente viu, né, e eles operam de uma forma criando um sistema com esses vergalhões, então eles criam uma grelha que vai garantir segurança, mas que também vai permitir a entrada de luz e ventilação nessa casa. Aqui a gente entende também como é que eles trabalham esses pontos de retirada de laje, né? Então, como é que essa vegetação está ali presente e como também essa telha translúcida está bem em cima desse jardim interno, né? Então, a gente vai começando a ter pistas, né, do que foi feito, do que foi investigado, de como eles puderam requalificar esse projeto. Aqui uma planta de transformação ativa que fica bem mais claro, né, pelo código gráfico vermelho, o que eles realmente mudaram, o que foi efetivamente transformado. Então, a gente entende que eles mudaram esse plano de fachada, por mais que ele ainda esteja aqui, né, a gente vê, né, comparativamente, o plano ainda existe, mas ele está em vermelho, ele foi configurado de uma forma diferente, ele foi requalificado. Então, a gente entende essas novas relações, o que mudou, né, que antigamente era aquela escada estreita, agora, na verdade, vai ser uma outra escada. Eles mantiveram também alguns eixos de passagem, e como eles também trabalharam aqui esses jardins internos, né, que hora dão para a sala, que hora dão para o quarto, e aqui que compartilham quartos. Então, como esses espaços podem ser compartilhados, né? Aqui, mais uma vez, a gente mostra a planta do segundo pavimento. Agora, também, o código gráfico muito importante, mostrando também onde esse piso, né, vai ser um ripado, onde não. E aqui a gente tem uma geométrica explodida, que é interessante para a gente falar um pouco do sistema, né? Do sistema da cobertura borboleta, da treliça, de vergalhão. Então, como eles usaram a telha metálica, como eles também usaram a estrutura de madeira, a gente entende, né, que eles fizeram esse bloco maciço e depois eles explodem, na verdade, o que eles consideram a tectônica, né, o dispositivo do telhado.
como eles pontuam também o dispositivo da treliça do vergalhão, que pode ser analisado, né, tanto de uma ótica tectônica quanto de uma ótica da ambiência, né, a expressão dessas qualidades. E aqui tem um corte comparativo que eu gosto muito, né, que lá, no início, quando eles colocaram os mesmos cortes menores, é que eles ampliam, porque existe uma qualidade nesse corte. Por mais que lá fosse importante manter os cortes menores para eles estarem todos juntos, aqui é importante para a gente ter uma clareza do sistema. Então, a gente consegue perceber as relações de altura, que são muito próximas, e eu acho isso muito interessante, porque por mais que as relações de altura sejam próximas, né, da pré-existência para a transformação ativa, a qualidade do espaço, como eles nervuraram, como eles criaram novos planos verticais, permitiu com que essas janelas elas pudessem pivotar e esses planos pudessem ser ampliados e potencializados, né? Potencializar essa entrada de luz, potencializar essa entrada de ventilação, e até eles conseguiram criar um mezanino, né? Que seria o terceiro pavimento, né? Ou o segundo pavimento, dependendo, térreo, primeiro, segundo, e que eles ganharam altura, na verdade, só por essa operação de fazer uma calha central. Então, você abre o plano e você configura a cobertura de uma forma diferente. E isso é muito interessante. Aqui a gente tem mais uma imagem, né, de ambiência, agora de uma perspectiva interna, mostrando como essa luz se projeta e, né, amplia o espaço. Também tem um pouco do uso da sombra, em que a gente consegue entender também os materiais, né, as vigas e os pilares de madeira que foram mantidos, e como essa estrutura madeirada ela se integra a essa pré-existência. E aqui é uma perspectiva que eu gosto muito também, que mostra, né, mais incisivamente como que eles usam essas telhas translúcidas e os momentos, né, que eles usam e os momentos que eles usam a telha metálica, né? Então, existe pontualmente no centro da imagem uma intenção de estar, então eles projetam uma cobertura opaca, né, para que a pessoa possa estar ali, e nos jardins, eles configuram a vedação de uma forma diferente, para que essa luz entre, permeie e consiga iluminar também o térreo. E também a gente entende um pouco do sistema, né, como esses pilares, essa continuação dos pilares de madeira se apoiam, se engastam aqui no pilar de concreto, como essa estrutura se fixa nessas ripas, né, que constituem o telhado. Então, a gente consegue entender tanto a ambiência, né, e tantas estratégias que foram usadas tectonicamente para que essa ambiência pudesse acontecer. Agora a gente vai mostrar o segundo projeto, que é a Casa Caminoá. Pode passar, amor. Está localizada, uma casa que está localizada na Rua Caminoá, no Jardim Botânico. E o contexto... Pode pular também. Isso. É uma rua basicamente composta por sobrados do início do século XX. Na verdade, era uma vila de operários, assim, de trabalhadores de fábricas que existiam no bairro. E ela não é a única rua que tem essa composição, mas existem algumas lá ainda no bairro. E ela é muito marcada por isso, mas ainda existem muitos sobrados com poucas intervenções. E a casa que que foi escolhida para intervenção, pode passar. Ela é uma delas. É uma casa geminada, né, como a gente consegue observar, que tem apenas um portão de entrada e tem um vão, né, que é uma janela no segundo telhado que a gente consegue observar. Não é uma janela, é apenas um vão, um buraco, no qual é o único acesso de ventilação e iluminação da casa. Essa fachada para a rua, né? Pode passar também. O projeto é da Renata e da Isabel, que foram alunas da Ana, fui monitora delas, e é a casa da família da Renata, moram os filhos dela, o marido dela, e pode passar também. Para a gente entender um pouco mais sobre a casa, né, é muito bom quando a gente contém uma mosca ou uma planta, né, do lado, sinalizando as imagens, onde que a gente está tirando essas imagens, né? Então, a gente traz como exemplo essas plantas para vocês também, talvez, pegarem essas dicas, assim, para o futuro. Mas a gente consegue ver que a gente entra na casa e tem a varanda, que dentro dessa varanda, que é um corredor estreito, sem nenhuma abertura, tem só uma porta de entrada, né, de acesso e uma janela que dá para a cozinha. Pode passar. Aí, aqui dentro da cozinha, a gente consegue ver a porta, né, o portão e essa janela, com uma estrutura de cobertura muito simples, que são
madeira apoiada na telha, né? A telha diretamente com a estrutura, com a casa, parede de alvenaria. E aqui no quarto e na sala, que é um espaço comum, a gente consegue ver como esse espaço não tem relações muito específicas, né? Não tem uma intimidade mais no quarto, é um espaço comum com uma utilização muito, como posso dizer, muito sem especificação, né? Um ambiente que tem muitas utilizações ao mesmo tempo e não configura qualidades para nenhuma das atividades específicas. Esse é aquele vão, né, que eu mostrei antes, que a gente só consegue ver nessa imagem interna que está do lado direito e esquerdo embaixo, está na sala e no quarto, nesse ambiente que tem esse vão de entrada de luz e ventilação. Mas só isso, né? O de resto da casa não tem nenhuma outra abertura. O que é uma pena, porque na planta de situação a gente vê qual a proximidade que essa casa está do Jardim Botânico, como a rua e esse bairro é arborizado. Então, qualidade de ventilação, de iluminação, com certeza podem ser aproveitadas aí. Pode ir. Aqui, como a Mona falou também, né, aquela junção de 3 imagens em uma só, que são super importantes para a gente entender o contexto e da transformação, né? Como isso acontece depois. E essa rua, como eu já tinha comentado, é muito marcada por esses sobrados, o que tem até uma marcação, né, muito efetiva na paisagem. E quando a gente vê a transformação, essa casa ela vai se verticalizar e estar mais próxima, né, nas alturas dos sobrados, mas ela não constitui um nível igual. Pode ir. Esses cortes contextuais também, eu acho que o corte é um dos melhores, né, melhores desenhos que a gente tem para analisar esse antes e depois. Acho que todos os projetos da Ateliê, os cortes contextuais são imprescindíveis assim, para a gente entender as relações que ocorrem, né, em cada projeto. E aqui a transformação é também parecida com a Casa Rabelo, né? O telhado antes ele era sentido contrário do que os alunos estão propondo, e o que promove uma péssima abertura para o lado que tem, né, a ventilação e tem esse contato com o externo. As meninas, diferentemente da Casa Rabelo, elas não usam o telhado borboleta, né, da Chaldoc, mas elas sim exploram a maior abertura para o lado no qual a ventilação e a iluminação entram. E pode passar também. E também, da mesma forma que a Chaldoc se estrutura, e a Casa Rabelo com a pré-existência, de jeito diferente, né? Mas ela mantém essa casca estereotômica, que já está construída, e as meninas demolem todas as paredes existentes dentro da casa e adicionam uma estrutura mais tectônica, né, que promove essa verticalização e essa indeterminação dentro da planta também, e que nesse caso foi ideal assim para essa exploração maior. Então essa cobertura que já existia some também. Na planta pode passar mesmo. Aí aqui a gente vê, né, o pós da demolição, a transformação ativa. Pode ir também. Aqui a gente já vê o primeiro pavimento, no qual é adicionado um pilar sobre essa estrutura que apresenta, sobre a estrutura que está inserida no térreo, né? Elas adicionam mais um pilar para poder estruturar um outro telhado. Então, elas conseguem fazer 3 aberturas nos telhados, também relacionando com essa estrutura, claro, de baixo. E aí, pode ir. E aqui a cobertura que a gente consegue entender melhor também no corte. Então, aqui a gente vê 2 cortes desse projeto, né? No qual fica muito claro, assim, as aberturas, né? Eu acho que a maior problemática dessa casa era a falta de aberturas mesmo, de ventilação, de iluminação e de arborização, né? Esse contato com o externo não estava sendo efetivo e essa relação também entre os espaços era muito confusa. Então, quando elas conseguem inserir essa estrutura e verticalizar, elas criam 3 ambientes.
o do térreo, que é um ambiente comum, onde está a sala de estar, a cozinha, e 2 quartos, né? Um no primeiro nível, e depois elas adicionam outro em um nível superior, o que cria uma diferença que promove, né, essa utilização dos telhados dessa forma, com aberturas entre eles. Pode ir, que o outro é incrível. Esse corte, eu acho que ele é um corte muito esquemático e muito potente, assim, no entendimento de como essa luz e como essa ventilação pode acontecer. Acho que, da mesma forma que a Renata falou, cachoeira de luz, né? Essa cobertura funciona também como uma chaminé de ventilação e uma cachoeira de luz ao mesmo tempo. E esse eixo central entre esses 2 telhados maiores, né? É onde as meninas elas adicionam também o dispositivo da casa de jardim, então elas inserem uma vegetação embaixo da escada, e eu acho que é uma transformação bem brusca, né, na casa, na ambiência, que elas conseguem ativar e potencializar. Pode passar também. Então, aqui a gente traz algumas imagens representativas delas que a gente estava conversando e eu tenho algumas críticas, assim, não pela estética da imagem, acho que cada um tem seu gosto, mas porque não está potencializando exatamente o dispositivo que elas estão trazendo. Não tem sombra nessa imagem, não tem nenhuma luz, a gente não consegue entender a relação com o externo, que é super potente, e apenas, né, o jardim embaixo da escada, que ficou incrível, mas antes, pode passar, nos croquis de processo delas, elas estavam refletindo mais essa ambiência, esse dispositivo de iluminação, né? Essa imagem da esquerda mostra muito bem, né, como essa luz está entrando, como esse ambiente está mais quente, está menos frio, né? Está mais caloroso, tem uma questão de sensação maior. E do lado também a cozinha, onde elas mostram um pouco essa estrutura. A gente sabe que são croquis, são imagens talvez um pouco mais conceituais, mas a gente decidiu falar isso, assim, eu que estou falando, mas foi um acordo, porque eu acho que quando a gente mostra uma imagem, né, depois de fazer um desenho, a gente não pode esquecer do que fez a gente desenvolver aquele projeto, né? Se a gente pensa que a cobertura está desse jeito para entrar luz, na imagem tem que ter luz, tem que mostrar esse lugar, essa ambiência que a gente está querendo promover. Acho que pode passar. Aqui é só um esquema mais técnico, né, que as meninas desenvolveram sobre os tipos de vedação existentes na casa. Elas também se apropriaram das portas para-brisas, o que eu acho que é um dispositivo que mais traz a relação com o exterior e o interior da casa. E elas também utilizam essas janelas pivotantes, assim, similares às janelas varais, mas não é a janela varal, mas a ideia a qualidade que a janela varal traz para a Shaldok e a qualidade que esse dispositivo, né, essa janela também traz para cá, tem similaridades. A utilização dentro, né, da casa pelos moradores já é diferente, mas eu acho que essa questão, né, de uma janela ou de uma porta se inserir dentro de um contexto e possibilitar outras utilizações ou ter mais do que uma utilização, ser uma coisa mais que tenha intervenções diferentes, né, dentro do contexto, é o que torna um dispositivo. Pode ir também. E, para finalizar, assim, a gente só traz essa colagem, essa imagem também das meninas, que é essa potência com o externo, né? Com essa vista que era impossível antes do projeto acontecer. Elas estão vendo agora no nível do sobrado, né? Do outro lado. Então, é uma relação muito mais direta com esse entorno, com esse lugar, com essa rua, com a vida mesmo que existe, né,
no entorno e na cidade em si. Essa imagem a gente estava brincando também, porque a gente não entendeu muito bem se era uma chuva ou uma luz. Eu acho que é uma luz, a Mona e a Renata acham que era uma chuva. Mas, então, esses cuidados, assim, eu acho que são fundamentais para a gente realmente alinhar o discurso, né? O desenho com a representação. E é isso. A gente acabou a aula. A gente termina por aqui. Obrigada pela atenção de todo mundo. Eu acho que, desenvolvendo essa aula, a gente sentiu muita necessidade, né, de fazer esse paralelo entre os exercícios e mostrar para vocês, fazer uma análise de projeto, partir para uma análise investigativa do que são esses dispositivos e mostrar esses mesmos dispositivos atrelados ao que seria, né, a entrega final, que é a transformação ativa. Então, acho que toda essa narrativa, né, do que acontece no ateliê, explicar um pouco essa dinâmica, foi muito importante estar nessa aula, para a gente poder fazer um apanhado geral. E é isso, gente. Obrigada pela presença de todos e pela atenção. Eu só acho legal também reforçar uma coisa, que nenhum dos projetos da ateliê nasce a partir só de um projeto, né? Todo mundo aqui vai analisar 2, e durante o processo, eu e Moana, a gente sabe muito bem, Diego, Ana, todos os professores também, surgem outros dispositivos de outros projetos, às vezes projetos que não estavam na lista, às vezes projetos que vocês mesmos podem trazer de fora. Então, nenhuma desses 2 projetos que a gente apresentou tiveram como referência apenas a Shaldoc, mas a gente consegue observar diversos dispositivos que foram aplicados, assim como outros que a gente também não falou porque o objetivo era mostrar isso, mas é uma junção muito, muito interessante. E aí a transformação de um dispositivo, né, de não reproduzir, mas sim entender e aplicar do jeito que aquele projeto quase pede, né? Às vezes eu acho que os projetos ganham vida, então... Mas, bom, é isso. Muito obrigada também. Ângela, Moana, a Renata saiu agora há pouco, mas isso também vai para a Renata, assim, é riquíssimo o que vocês acabaram de fazer. Isso que vocês fizeram não é apenas um trabalho de uma aula, né? Um trabalho tem muito tempo prévio, né? Que você vem construindo isto a um crescimento imenso do ateliê através de vocês, e isso está muito visível para todos nós que estamos assim há mais de 2 anos juntos, né? E estou vendo o Jonas aqui na tela, estou vendo poucas pessoas, mas estou Jonas, que chegou há 5 meses, né? Jonas, você falou outro dia 5 meses. Eu acho assim que é perceptível o crescimento e a riqueza que implica estes modos analíticos, que são de análise crítica, e que de poder formular modos de aprender, de estudar, que sejam modos de aprender e estudar que não implicam uma espécie de dicotomia entre teoria e prática, e sim implicam uma espécie de entrelaçamento de teoria e prática. E quando vocês propõem isto, já uns meses atrás, sabemos que esta aula veio decantando nos últimos bons meses, né? Até juntarem coragem e confiança para vocês fazerem, né? E que está muito bem. Que todo esse processo de entender como a ideia de dispositivos e a ideia de extrair lições operativas dos projetos, quando iniciávamos o ateliê, não tínhamos a estrada que temos agora. E vocês aproveitam essa estrada, resgatam realmente isto de entender como isso, de alguma maneira, produz efeito nos projetos, né? Acho também muito importante este último comentário, Ângela, você tirou da minha boca isso que você fala, assim que uma aula como esta concentra-se, procura apresentar pela primeira vez, né, para esta nova turma de 22.1, né, do primeiro semestre de 22, algo que aqui ninguém sabia, né? Estamos pela primeira vez ouvindo falar de dispositivo, né? Tem a aula de dispositivos gravadas no canal do YouTube, que é nossa versão inicial, que falava lá no início, mas tudo isto tem mudado muito, e quando você fala, né, Ângela, é importante esclarecer que os projetos, eles vão se nutrindo de muitos outros projetos,
e você sabe o que você escolheu não falar de Grua, dos Abrigos do Vale, de Tony Gironés, da Pérgola do Vila 25, e etc, 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 da agenda em Vergalhão, e o mapa de relações é muito profícuo, é muito rico, é muito vasto, e isso também é interessante para quem está chegando nessa dinâmica do ateliê, entender que tudo isto não é algo que se resolve numa única decisão de um minuto, de um dia, é algo que é constante, né? Constante de, uma vez que a gente ativa o botão estudar arquitetura deste modo, não para, né, Ângela? Assim, é todo o tempo observando a arquitetura e tentando tirar lições e, de alguma maneira, sintetizando para a gente mesma, né? E produzindo desenho, e produzindo conversa, e estabelecendo novas reflexões a partir desse desenho e dessas trocas, né? E do exercício concreto operativo de aproveitar essas lições nos próprios projetos, né? Que entrelaça isto da teoria e da prática, né? Então, estamos assim no horário, acho que o tempo da aula correu muito bem, também um assunto central para uma montagem de uma aula. Creio eu, a gente vai parar, vai fazer um intervalo, desta vez podemos fazer um intervalo de meia hora, voltar 11 horas, né? Eu ia propor voltar 11 horas aqui, deixar nossa sala aberta, né, Jonas? Explicar o template e também tirar dúvidas, porque seguramente haverão muitas dúvidas, espero que tenham coragem de colocar essas dúvidas aqui no momento grupal, e depois de apresentar template e vamos para nossas salas de turmas, mas por enquanto, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, professores, equipe, estudantes, quem mais quiser fazer um comentário, ou deixamos comentários para a volta, mas assim, resumindo, parabéns, estou emocionado, excelente aula. Também achei excelente e bem interessante como complementa, né, a aula, a versão 1 da aula de dispositivos que está no YouTube. Essa vira, realmente o título fica bem adequado à complementação, né, a uma outra parte da aula. Muito bom, enriquece muito a discussão. E parabéns, meninas. Aquela aula que elas mostram, Vila 25, Gironês e tal, é a que está no YouTube, é? Ah, maravilha, é bom, que legal. É bom que todos vejam essa aula lá também, gente. Não deixem de ver. E parabéns pela aula de hoje. Parabéns, foi muito bom mesmo. Ana, Ângela, Renata teve que sair correndo aí, mas também depois a gente fala com ela, conta para ela aí também as desdobramentos depois do intervalo. Mas acho que é isso, né, Diego? Vamos para o intervalo e a gente volta aí conversando um pouco e para o Diego apresentar também o template. Isso mesmo. Até Então, já. até já, gente.